por causa desse pequeno ajuste mental, é que você não se sente produtiva e isso te deixa frustrada, desanimada, triste e tem atrapalhado e prejudicado a sua saúde mental. Uma vez eu estava dando uma aula com empreendedoras para empreendedores, né? E aí a gente estava falando, eu trouxe o assunto de sucesso. O que era sucesso para os empreendedores? E muito interessante porque um ajuste mental faz toda a diferença na nossa vida. Muitas vezes eles estavam ali procurando algo. Tô correndo atrás de alguma coisa. E aí, por que eu quero crescer no meu empreendimento? É pra quê? Pra onde eu tô correndo? Que sucesso é esse que eu tanto busco? E às vezes a gente não para questionar isso. A gente entende que sucesso é algo que às vezes a gente idealizou como sucesso. E quando a gente para pensar e você pensa, pera, não é isso sucesso pra mim. Até que uma das empreendedoras, depois desse exercício que eu fiz, né, de olharem, de tentarem definir o que é sucesso para eles, ela se emocionou. E ela falou assim, Grace, eu descobri que na verdade eu já tenho sucesso. Porque o meu maior objetivo desde o dia que comecei a empreender foi conseguir formar meu filho, foi conseguir criar meu filho e que ele pudesse fazer uma faculdade e se formar. E esse mesmo filho se formou. E ela vendia lingerie e ela falou, eu consegui, eu cheguei onde eu queria chegar vendendo lingerie. E às vezes ela ficava, né, talvez idealizando ali que o negócio dela queria ganhar X com o negócio dela, ela queria, enfim. E ela ainda não tinha percebido o tanto que ela já tinha conquistado através do seu negócio. Os resultados que ela já tinha tido. Então, às vezes a gente fica atrás de resultados, né? E a produtividade é isso, a gente querer fazer algo, realizar algo para ter um resultado. E às vezes a gente fica correndo e se cobrando uma produtividade que não está alinhada com o resultado que a gente quer, não está alinhada com a vida que a gente quer ou com a nossa realidade. Então, por que eu contei essa história para vocês? Exatamente para que vocês entendam como que um ajuste na nossa mente pode mudar a nossa percepção da nossa vida, inclusive. Daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz, ou da nossa potência, do que a gente pode realizar ainda. Então, o quanto que pequenos ajustes são importantes na nossa mente. E qual é o principal ajuste que a gente precisa fazer sobre produtividade? É exatamente alinhar o que a gente se cobra, a nossa autocobrança, que ela é importante para que a gente faça as coisas, para que a gente realize, mas ajustar ela com a nossa realidade. Ser honesta de fato com a gente, porque vai ter vezes que a coisa mais produtiva que você vai fazer no seu dia vai ser dar colo para o seu filho que está doente. Essa vai ser a coisa mais produtiva. E aí depois, no final desse dia, você vai dizer, poxa, meu dia não foi nada produtivo hoje. Por quê? Porque você passou o dia dando colo para o seu filho. Mas se você escolheu ou faltar ao trabalho, né? Precisou faltar trabalho para ficar com seu filho. Ou se você escolheu ficar com seu filho, né? E abrir mão ali de fazer X ou Y atividade, provavelmente era um momento muito importante, isso tinha muito valor para você. Dar atenção pro seu filho enquanto ele estava doente. E se para você isso tem muito valor, esse é o melhor resultado que você pode ter. É essa presença que você tá com seu filho quando ele está doente. Então, por que a gente diz que o nosso dia não foi produtivo se a gente não fez o que a gente se cobrava fazer? Ou porque não é algo que as pessoas ou a sociedade julga um resultado, né? Muitas vezes a gente só olha pra nossa vida. Eu tô baixando porque eu tô juntando o brinquedo que a gente tá jogando. Tô passeando com ele aqui no carrinho. E aí, às vezes a gente tá colocando essa régua. O que as pessoas acham que é um bom resultado, né? É quando a casa tá brilhando. É quando os filhos estão impecáveis, arrumados. É quando, enfim, não sei o que é. Quando você responde todos os e-mails. É quando você consegue X vendas. O que é produtividade para você? Aí, quando a gente entende a felicidade como algo que ela é completa, assim, né? Não adianta você estar bem numa área e mal na outra, enfim. Então a gente precisa entender que a gente precisa olhar a produtividade e o resultado em vários sentidos. Às vezes você conseguiu a vitória de
você se propôs se alimentar melhor. E às vezes a coisa mais produtiva que você fez naquele dia foi as suas escolhas saudáveis. E você não olha isso como produtividade, né? Não olha isso como resultado. Então o que a gente precisa de fato fazer é ajustar na nossa mente o que de fato a gente considera resultado na nossa vida. O que você considera resultado na sua vida? O que para você tem muito valor, o que você está agindo de acordo com os seus valores, sabe? Então, se para você, sua família tem muito valor e durante essa semana, durante o dia você fez ações que demonstram cuidado com a sua família, seu dia foi produtivo, sua semana foi produtiva, entende? Então olhar certas coisas, porque às vezes tem dias, e tem dias de fato que a gente não consegue fazer muitas coisas, diária nenhuma. E ok, também a gente não precisa estar produtivo o tempo todo. Tem dia que a gente não tá bem, ou por TPM, porque não acordou bem, ou enfim. Mas a gente precisa tomar cuidado para que isso não seja uma regra, para que isso não seja uma constante na nossa vida, porque também nós fomos feitos para produzir, para realizar, para ter resultados. Isso nos deixa feliz quando a gente termina o nosso checklist, né, tudo bonitinho. Então, assim, é importante a gente entender formas, e eu tenho buscado isso, formatos, para me organizar melhor, para conseguir fazer mais coisas em menos tempo, no tempo que eu tenho. Isso tudo é muito importante, mas especialmente ajustar a nossa mente, alinhar a nossa mente para entender de fato o que é produtividade pra gente, o que é resultado, quais são os nossos valores, o que é muito importante pra gente. Porque senão a gente passa um dia fazendo algo que não necessariamente é do nosso trabalho profissional e a gente se acha improdutiva. Você trocou 5 milhões de fraldas num dia e você termina o dia achando que você não é produtiva. Então, assim, o que é produtividade? Que resultados a gente tem buscado? Esse ajuste pode fazer muita diferença na sua vida. Outra coisa que a gente não inclui. Outra coisa que a gente não inclui, não considera como produtividade também. Quando a gente se cuida. Aqueles 5 minutinhos que você se arruma, né? Que você ou passa um gloss, ou enfim, se cuida. Passa um hidratante. Aquele minutinho do seu banho mais demorado. Aqueles minutinhos onde você pode sentar e tomar um café e respirar e olhar para o céu. A gente não conta isso como produtividade. Parece que a gente não está fazendo nada. Isso não está produzindo nada. Nossa, isso produz saúde para sua vida. Aqueles 5 minutos que você consegue ler uma página que seja de um livro. E aí você se sente produtiva. É um resultado que você tem. É uma ação que você está fazendo onde você produz algo para sua vida. Então a gente precisa, na verdade, ajustar. Muito mais do que pensar em encontrar estratégias para fazer mais em menos tempo. A gente precisa ajustar a nossa mente para que a gente não dependa de ter um checklist completo para ser feliz, para ter um dia legal, para estar satisfeita, para ser grata. Então a gente fica muitas vezes dependendo disso. E às vezes é 1 ou 2 vezes na semana que você vai conseguir cumprir todos os itens do seu checklist. E aí os restos dos outros dias? A gente não vai considerar, a gente não vai sentir que a gente é inútil, que a gente não está produzindo, que a gente não está fazendo acontecer. Então a gente precisa especialmente ajustar a nossa lista, o nosso checklist, a nossa ideia de produtividade com a nossa realidade. Em que fase a gente está? Em que momento a gente está? Às vezes a gente tem se cobrado para além do que a nossa realidade é possível, para além da fase que a gente está. Então, a gente precisa ser gentil também com a gente, de entender isso. E você pode sim ser ousado, tomar decisões, se desafiar. Muitas vezes, para quem empreende, por exemplo, e tem criança pequena, às vezes eu tenho que, depois que as crianças dormem, ficar umas horas a mais acordada. Então, às vezes a gente vai necessitar fazer um esforço a mais em algumas áreas. Mas de entender, então assim, não é não fazer nada. Então é encontrar esse meio onde você entende que produtividade não é só você fazer algo que as pessoas veem o resultado, sabe? Ou que as pessoas entendem como resultado. Ou que o mundo valoriza enquanto resultado. Mas quantas outras coisas que não são tão valorizadas ou tão ditas
como resultado ou como algo importante, são de fato importantes. E isso você só vai saber olhando para sua vida, entendendo o que é importante para você. O que é importante para você viver bem, quais são os seus valores, as suas ações, os seus resultados estão alinhados com os seus valores? Então, é pensar sobre isso, tá bom? E aí ser honesto de fato com a gente. Então, vamos nos dar essa dose de gentileza e de cuidado e rever essa nossa visão. Eu tenho certeza que você certamente se abriu esse vídeo porque você não é uma mulher parada, né? Você tem buscado produzir, você tem buscado viver uma vida produtiva, né? Usar bem seu tempo, enfim. Então ajuste sua mente e se reveja com um olhar mais gentil e honesto de você, olhando tantas outras coisas que você faz, que é produzir, e que muitas vezes você não considera, você não pesa aí na balança na hora de identificar se seu dia foi produtivo ou não. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu curtir, compartilha com alguma amiga, pode fazer diferença no dia dela. Aproveita aí que tô colocando esse vídeo numa segunda-feira, então acho que é um momento legal de olhar para isso e trazer leveza para sua semana. Um grande abraço.